Olá, meus irmãos. Graça e paz, abençoados, graça eterna. Sejam todos bem-vindos. Nosso convidado estará conosco. Está chegando. Enfim, uma noite abençoada aí para todos. Obrigado vocês que já entraram aí, já estão aí conectados, tá bom? Deixe teu like, compartilhe aí à vontade e vamos crescer na graça e no conhecimento. Deixa eu adicionar aqui o nosso irmão para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, eu não sei se você está tendo acesso aí aos comentários, mas os irmãos já estão aqui nos comentários, na expectativa aqui, tá bom? Tá bom, meu querido? Eu acredito que. Bom, eu tô enxergando bem aqui embaixo. Aqui tem uns comentários. Aqui. Pronto, Aí tá. Tá pronto, beleza. tá ótimo então. Eu vou dar uma saudação aqui aos irmãos, logo depois você pode se apresentar aí para quem não te conhece ainda e vamos que vamos, tá bom? Vamos que vamos. Graça e paz, meus irmãos, vocês que estão aí entrando no comentário, obrigado por mais uma presença aqui no canal, tá bom? Obrigado aí vocês que têm deixado o like, compartilha à vontade aí. E vamos bater aquele bate-papo hoje, né? Saudável, com o nosso irmão Orlando Alves, tá bom? Eu tinha divulgado com o sobrenome da esposa dele, mas é Orlando Alves. Eu corrigi. Está aqui o nosso irmão Orlando Alves para, enfim, dar aí um depoimento, dar uma palavra. O convidado aqui é que tem a bola da vez. Tá bom, meu irmão Orlando Alves? Já aproveitando o canal do nosso irmão Orlando Alves, me corrige, irmão, é Removendo o Véu Mosaico, não é isso? Isso mesmo, removendo o véu mosaico. Pronto, esse é o canal do nosso irmão Orlando Alves, Removendo o Véu Mosaico. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho das notificações, que é mais um propagador aí da graça de Deus. E vamos que vamos disseminar, né, esta palavra que é digna de toda aceitação. Mais uma vez, os irmãos aqui nos comentários, não vai dar hoje, né, porque hoje a gente tem o nosso entrevistado, não vai dar agora para a gente estar citando nomes, mas no finalzinho, quando eu me despedir do irmão Orlando, eu cito o nome aí de alguns irmãos, tá bom? Amanhã, 9 da manhã, domingo, nossa reunião local. Eu aguardo vocês que quiserem estar conosco, nossa reunião presencial aqui no nosso espaço em Lauro de Freitas. Vamos lá, meu irmão. Fique à vontade. A casa é sua. Amém, querido Elcio. Graça e paz a todos. Alguns que não me conhecem ainda, meu nome é Orlando, mais conhecido como Orlando Alves, né? O irmão Elcio colocou aí o primeiro tema aí foi Orlando Elizabeth, mas é porque eu tenho duas contas no Facebook, porque no começo eu estava tendo muita dificuldade em fazer as lives, porque estava travando muito, então eu criei a segunda conta, né, para, se caso ocorresse esses fatores, eu poderia recorrer a outra conta. Então ficou duas contas, né, que é Orlando Elizabeth, que a minha esposa chama Elizabeth, por isso houve aquele pequeno incidente. Então, mais uma vez eu quero agradecer aí ao meu amado Elcio, né, lá da Bahia, né? Bahia, isso. Da Bahia. Quero agradecer pela oportunidade, né, que estamos tendo nesse momento de nos contactar. Estou bem longe, né, do Brasil, né? Estamos aqui na Carolina do Sul, Estados Unidos, né? Mas no espírito estamos bem próximos, né? Amém. Então, a quem não me conhece, meu nome é Orlando. Pode me chamar de Orlando, ou Orlando Alves, né? E eu tenho assim grande alegria de estar sempre em contato com os irmãos que estão em graça, porque na realidade não foi fácil para mim. Eu acredito que para muitas pessoas não foram fácil, né? Se desligar da Matrix, né? É um pouco meio que
às vezes eu não gosto nem de comentar muito a respeito da minha saída do sistema religioso, porque não foi fácil, né? Foi bem difícil, né? Mas eu vou tentar aqui resumir aqui a minha vida dentro do sistema religioso, né? Aqueles que não sabem, eu estive quase 25 anos dentro do sistema religioso, já passei por várias denominações. A primeira denominação assim que eu posso dizer que eu cresci bastante no conhecimento deles, né? Foi na Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu só saí para vir para cá, para os Estados Unidos, né? Inclusive, eu sou de Pernambuco, né? Eu sou de Pernambuco, nasci em Pernambuco e Guaraci, e mais ou menos com uns 3 anos, 2 para 3 anos, eu fui para São Paulo e não saí de São Paulo mais. Então, eu tenho dupla cidadania no Brasil. Então, então eu nasci no meio evangélico, né? Numa igreja bem pequena mesmo. E aí tive meus primeiros contatos, né? Com o ensino doutrinário, né? E depois saí dessa denominação e fui para Quadrangular. Foi onde eu tive um crescimento, né? Fui levado a obreiro credenciado, essas coisas todas, né? E saí de lá como um auxiliar de pastor, posso dizer assim, né? E, inclusive, irmão Elcio, eu tive até uma oportunidade de abrir uma filial aqui da Igreja Quadrangular, né? Na época, porque eu queria vir para cá com visto, né? Sim. Só que eu recorri ao ministério para me conseguir o visto religioso, mas eu tinha que abrir uma obra aqui. Mas não era a minha intenção de vir aqui abrir obra. A minha intenção de vir aqui era trabalhar. Então, eu não queria misturar as coisas. Então, fiquei aqui nos Estados Unidos, cheguei aqui em 2005, né? Em 2005, vai mais ou menos para uns 18 anos que eu estou aqui. E nesse decorrer aí, conheci outras denominações, Igreja Batista e, por último, agora, Igreja Assembleia de Deus. Mas sempre aquela indagação, sempre aqueles questionamentos internos, né? Porque os irmãos sabem que não é fácil quando você começa a questionar certas coisas, você tem um certo receio de conversar com o líder, porque você se sente meio inseguro. Será que eu não estou sem fé? Será que eu não estou me levantando contra uma autoridade? Então, tudo isso vem na cabeça. E essas indagações sempre eu fui encostando, né? Sempre encostando. Não, isso é coisa da minha cabeça, deixa para lá. E certa vez eu trabalhando com um amigo meu, ele sempre tinha ele acompanhava muito, eu não lembro bem o nome desse abençoado, é um de óculos, ele fala bastante também sobre esse meio aí, né? Mas, e eu sempre chamava ele de endemoniado. Você é endemoniado, você tem que se converter, e aquela coisa toda. Mas aí, uma certa vez, eu já tomando assim, muito soco no meio religioso, né? Muitas afrontas, e eu ficava olhando a certas coisas que não era humano, né, irmão Elcio? Tem coisas que a gente compara como doutrinário, né? Mas tem certas coisas que a gente vê no pessoal mesmo. No pessoal. Então, já no pessoal, eu já comecei a ficar meio assim, porque eu não sei, o irmão Elcio era pastor, né, irmão Elcio? Cheguei a pastorear uma igreja como pastorzinho. Então, eu cheguei a pastorear também uma igreja pequenininha, cheguei a pastorear também. Então, no nosso íntimo, nós queremos fazer para Deus. Então, essa era a vontade de eu fazer para Deus. Mas uma das coisas que eu sempre falava para os líderes, que tem aquela coisa de, se está aqui, tem que vestir a camisa, né? E eu sempre falei abertamente, eu disse assim, eu vou vestir a camisa até o ponto em que eu ver que há verdade aqui.
A partir do momento que eu não ver verdade, não tem por que eu vestir a camisa. Então, algumas coisas foi surgindo na minha cabeça e eu perguntava, ué, mas aqui está escrito que lá em Mateus que Elias já veio. Mas como é que é esse negócio se Elias já veio e é uma chave escatológica que abre a porta para a vinda de Jesus. Então, se essa é uma porta que abre para a volta de Jesus, ué, se Elias já veio, Jesus falou que Elias já veio, então já aconteceu. E eu falava isso com meus companheiros de, de cargos, né? De cargos eclesiásticos. E ele falava, não, irmão, não é assim. Olha, eu vou te passar um contato aí de um teólogo. Aí falou, não, mas peraí. Então quer dizer que o teólogo sabe mais do que Jesus? Será que o teólogo sabe mais do que aquilo que está escrito na Bíblia? E aí foi, sabe, aquelas coisas vindo na minha cabeça. E uma certa vez eu dei de cara com um negão, cara. Um cara doido. Esse não cara doido. Eu falei assim, esse aqui tá com todos os satanás no corpo. É o nosso amado Geraldo Moraes. Né? E a princípio, assim, quando eu pesquisando, né? Porque quando vem essas indagações na sua cabeça, você fica meio perdido, porque as pessoas que te cercam querem fazer você esquecer dessas coisas. Eles não querem te ajudar a clarear mais as coisas. Eles querem que você deixe para lá, que isso não é de Deus, que isso é coisa... Querem te amordaçar, né? Te calar. Isso. Então eu não tinha nenhum apoio, não tinha ninguém assim para mim trocar essa ideia e ficar à vontade, sabe, para pôr para fora mesmo. E eu falei, rapaz, eu vou pesquisar aqui, vou buscar informação, e buscando informação encontrei o Geraldo. E uma ministração dele foi quando ele estava em uma praça pública, não sei se você chegou a ver esse vídeo. Já vi, sim. Ao ar livre, né? Eu falei, rapaz, esse cara aqui ele é diferenciado, parece que ele é meio canela de fogo. Canela de fogo. Então eu comecei a observar as mensagens. E, irmão Elcio, é interessante que as mensagens do irmão Geraldo Moraes, a princípio, eu não consegui engolir, sabe? Eu não consegui engolir, não. Eu não consegui mastigar. Sim. E eu falei assim, rapaz, eu vou buscar auxílio aqui para a varoa, né? Bem-aventurado aqueles que têm a varoa. E eu peguei, eu cheguei em casa já, depois de muitos questionamentos, eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa, né, a Elizabeth, e eu falei, ó, escuta essa mensagem aqui desse abençoado aqui. E eu comecei a ouvir com ela, mas parece que eu fiquei meio assim, eu ia desligar o celular, e ela falou, não deixa, vamos ouvir. E aí nós começamos a ouvir as mensagens dele, aí depois de uma mensagem já foi a outra, e depois de a outra, e foi quando veio aquela sede de buscar conhecimento, né? De buscar conhecimento. Mas o irmão Geraldo, ele é muito, muito ocupado, né? E eu entendo isso, né? Porque Deus tem agraciado ele muito com sabedoria, com entendimento. Então, eu sei que não é fácil para ele, a cada momento, estar respondendo um questionamento. Então, eu louvo a Deus, primeiro, né, por ele ter nos concedido a graça. Sou muito grato a Deus por ele ter me permitido, nessa vida ainda, viver o reino dele. Né, porque muitos, infelizmente, não tiveram essa... Para mim, é uma riqueza muito grande estar vivendo esse momento, né, de conhecimento, esse momento de compartilhar o evangelho do Cristo e ver pessoas... Eu me alegro muito quando eu vejo os comentários aqui,
O meu canal não tem muitos inscritos assim, mas os poucos que tem, eu me contento com os comentários. Quando eles dizem, irmão Orlando, você é uma bênção. Não pare de falar essas verdades. Você tem coragem, não é muitos que têm coragem. Então essas coisas nos motivam, né? Essas coisas nos faz agressivos, né? Para continuar aí nesse engajamento. E aí foi quando eu conheci também o irmão Cristiano França, né? Que tem aquele jeitinho tranquilo, né? Eu falei, isso aqui já é um pouco diferente, né? Mas a linha tá igual. A linha tá igual. E depois conheci, eu acho que depois foi o irmão André. André? É. Só que naquela época o André ainda não estava ainda, o leque dele não tinha sido bem aberto ainda, em vista do irmão Geraldo, né? E depois eu vi o irmão Elcio em uma pregação lá no Geraldo Moraes, falando sobre a serpente no Éden. Sim. Quem era a serpente. Então, eu falei, opa, quer dizer que a família já está crescendo, né? Então, já não estou sozinho, né? Já não estou sozinho. E foi interessante, o irmão Elcio, porque no começo, que nós éramos assim, taxativos, sabe, nos horários, né, nos domingos. Então era uma coisa que já era mecânica, né, uma coisa mecânica. Então domingo tem que estar lá. E depois que eu entreguei os cargos, né, bom, eu poderia não falar, mas o último cargo que eu tive lá dentro foi de evangelista, né, de evangelista e outros cargos mais que eu só não era pastor presidente, mas o resto pau para toda a obra. Então, eu sempre fui dedicado, né, independente de que era dentro do sistema religioso ou não, eu sempre fui dedicado, sempre quis auxiliar em algo, sempre quis estar ali, envolvido de alguma forma. Então, eu sempre fui bem prestativo. Então, quando eu tive o cortado do umbigo, do cordão umbilical, né? Ah, sim. Eu ainda, no domingo, eu estava me levantando para tomar banho, para me ver. Eu falei, não, Ir para acabou. casa de papai. Verdade. Eu falei, acabou, graças a Deus acabou. E eu quero aproveitar esse momento, irmão Elcio, para dizer aqui de uma forma aberta, né, para todos, que, para que todos possam ouvir que a, o meu, a minha batalha, posso dizer assim, minha batalha, o meu confronto não é com pessoas, né? O meu confronto é com o sistema doutrinário, é com aquilo que eles estão implantando na mente das pessoas, a qual hoje eu vejo que não é válido e que não é bíblico, né? Então, eu não tenho nada contra as pessoas, né? Inclusive, houve uma redução, né? Houve uma grande redução de amizades, né? De amizades, então a gente fica meio que largado, né? Mas o Senhor tem, assim como o irmão Elcio, que está aqui, dando essa oportunidade para os irmãos, né, estar participando desse momento é muito importante. Assim como o Geraldo Moraes também me trouxe muita alegria, né? As poucas vezes que nós tivemos trocas de palavras, de informações, eu pude ver que nós não estamos sozinhos. O Senhor tem suprido essa parte, né? Que é muito importante, que é a amizade, que é a união que nós temos entre nós, mesmo longe, né? Não sei nem qual é a cor do chão aí da Bahia, mas com certeza um dia nós vamos estar aí voltando aí no Brasil, não vai tardar muito não, né? Amém. Então não tenho bronca de ninguém. Assim, é claro, né, irmão Elcio, que nós somos taxados com todos os nomes que ninguém gostaria de receber, né? De demoniado para cima, né?
Então, não é necessário tratar as pessoas assim porque saiu de uma denominação ou porque deixou de acreditar daquela forma que a tradição religiosa inculcou na nossa mente o tempo todo, né? Então, uma das coisas que nos trava muito de sair lá de dentro é a tradição. Ah, porque meu pai era, ah, porque minha mãe era. Então, você fica muito preso à tradição religiosa. Então, um dos questionamentos é esse. Mas será que está certo? Será que eu não estou apostatando da fé? Será que eu não estou virando um ateu? Será que eu não estou virando um sei lá o quê? Então, Mas quando você começa a mergulhar nesse evangelho, e quando você vê que você não precisa fazer nada porque já foi feito em seu lugar, e que você não precisa buscar nada porque já está tudo em você. Então, quando você se encontra em Deus, porque nós não nos encontrávamos em Deus. Você precisava buscar, precisava ir no monte, precisava aquela coisa toda. Mas o Evangelho, ele me revelou dentro dessa pandemia, né? Que foi um pouquinho antes que eu saí do sistema religioso. Eu ainda estava ali engajado, né? Dentro do sistema religioso, fazendo todas as tarefas, toda a lição, toda a cartilha, né? Mas nas ministrações eu já estava abrindo o leque para o Evangelho da Graça, mas eu não poderia abrir todo o leque, porque senão, né, eles iam me pôr para fora. Então, pouco a pouco, a gente ia falando do amor, ia falando da superioridade de Cristo, ia falando um pouquinho assim da mudança de pacto, e eu acredito que eles não perceberam, né? Porque eles me davam oportunidade para falar, mas chegou um momento que eu falei, não dá, Elcio, não dá, porque depois que você conhece a massa nova, você não aceita fermento mais. Então, para mim foi o ponto, né? E nessa pandemia eu conheci muitas pessoas, inclusive parece que num grupo do WhatsApp nós estávamos conversando, eu falei, esse irmão Elcio, é aquele irmão Elcio lá da, lá da Bahia, é esse mesmo, olha que benção, rapaz, eu estou falando com o irmão Elcio, então fica, né, fica naquela, na mente, Euforia. fica na mente da gente que a gente não pode ter contato com essas pessoas, mas foi benção, irmão Elcio, foi benção, crescemos bastante, aí a cada dia estamos crescendo, são conhecimentos que são infinitos, né? Não tem como ter assim, eu já sei tudo, eu já domino essa área, não tem como. Quando a gente vê pessoas assim como você, como o irmão Geraldo, que eu fico imaginando assim, rapaz, como é que sai dessa cabecinha dele tanta coisa? Todo dia o homem tá lá, rapaz, você tem um assunto para falar e eu fico aqui me matando aqui. Às vezes eu fico me matando aqui, rapaz, pensando, rapaz, e sábado, o que eu vou falar? Eu larguei, irmão, sabe, Moelso? Larguei. Uma das coisas que eu não sei se você percebeu, eu não sou muito assim de, sabe? Tem que fazer. Não, tem que fazer. Se não fizer, não, isso já acabou, graças a Deus, nós somos um povo livre. Né? A gente busca, assim, respeitar, né, as pessoas que nos ouvem, né? Colocar um certo horário, mas eu sempre deixo assim bem transparecido que todos nós somos livres, né? Somos livres. E uma coisa, o irmão Elcio, que eu até tenho no meu Facebook, é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Sim. E ela sempre vai estar aí batendo no coração de um ou de outro. E uma hora, com certeza, se for a vontade do papai, com certeza essa pessoa vai se despertar desse sono. Amém, querido Elcio?
Perfeito, meu irmão, perfeito. Obrigado aí por esse testemunho, essa sua colocação. E é assim mesmo, Orlando. Uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar aqui é que dentro desse processo, dentro dessa atmosfera da graça de Deus, Uhum. todos nós somos peças fundamentais, ou seja, a graça de Deus ela não está retida a uma pessoa. É verdade. Cada um vai ter o seu jeitinho peculiar, cada um vai ter a sua forma de se expressar, como você bem citou aí. Um abraço ao nosso irmão Geraldo Moraes, irmão Cristiano França também, o André Pimentel e tanto outros irmãos que também seguem aí a mesma linha. O que acontece? Quando a gente começa a falar da graça de Deus, no início, para mim também foi complicado, abandonei um sistema, entreguei a chave de uma congregação. E aí como você falou, né? A gente é chamado de herege, a gente perde muitas amizades e junto com as amizades a gente perde também aquela influência, né? De ser pregador. Eu tinha gravado mais ou menos 8 DVDs em congresso, em Uhum. igrejas, em aniversários, essas coisas. Uhum. Aniversários de congregação, de juventude, essas coisas. E aí você tem que abrir mão de tudo aquilo que você conquistou, de, entre aspas, um grupo de fãs, né? Você vai ser um pregador famoso, você vai pregar lá naquele congresso em Camboriú, né? É. E aí passava DVDs, projeto de fazer um livro, aquela coisa toda, e as pessoas sempre ali, sabe? Ora por mim, homem de Deus, e aquela coisa. Queira quer não, irmão, você fica, por mais que a sua intenção seja servir a Deus, mas o ego infla, não tem jeito. Sim. O ego infla. E aí você fica. Se é uma reunião de família, você já não é mais um sobrinho, um filho, um neto. Você agora é um homem de Deus, é um pastor, é um missionário. E ainda mais se você tem uma conduta, né, boa, por assim dizer, se você é uma pessoa de caráter, as pessoas naturalmente vão depositar confiança em você. Então, as pessoas têm você ali como um amuleto. Pessoas Uhum. ligavam para mim para eu ir exorcizar demônio meia-noite, para orar por pessoas doentes, para batizar, até em um hospital, batizar uma criança que estava em uma fase terminal. Então, assim, você fica dentro daquela atmosfera onde, está falando de Cristo, mas você percebe que as pessoas estão muito apegadas ao líder, ao homem, ao pastor. E quando a graça de Deus chega, ela nos estraçalha no bom sentido, a palavra corta, e mostra o nosso posicionamento, como diz lá o próprio Tiago disse, ele dá graça aos humildes e abate os soberbos. Sim. Então, a graça mostra o nosso posicionamento, como disse João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E enquanto a gente não entender esse processo de abrir mão de todo o nosso ego, de toda aquela tradição, né, das cartas de recomendações que nós tínhamos, perder as amizades entre os colegas pastores e obreiros, né? Sair lá de cima do chamado altar, descer, literalmente falando, e não ficar lá mais ocupando aquele espaço que teoricamente Sim. religiosamente é só para ungido. Então, Uhum. é um processo de dor, de perca, porque o Paulo disse isso, né? Eu considerei tudo como perca por amor a Cristo. Mas Sim. observe que na fala de Paulo ele usa esse termo perca, porque humanamente falando, não foi fácil para Paulo abrir mão daquilo. É? Ensinado ali aos pés de Gamaliel, toda a influência ali no judaísmo, carta dos sacerdotes que ele tinha, todo o aparato religioso que ele se cobria, né, que ele tinha em seu favor. Então, ele teve que abrir mão de tudo aquilo, considerar como perca, né, para que ele pudesse ganhar Cristo. Então, a graça de Deus fez isso em nossas vidas. E o objetivo de eu comecei aqui com o Geraldo Moraes, naquele bate-papo que a gente teve, depois eu chamei o André, e sempre na Sim. medida do possível
eu vou estar convidando alguns irmãos, principalmente esses que estão mais aí nos bastidores, que as pessoas não conhecem muito, mas que seguem também essa linha da graça, né? Que segue também essa palavra. Por quê? Porque existem vidas que não vai, entre aspas aqui, se converter, ou seja, receber a graça através daquela forma imponente que o irmão Geraldo prega, ou daquela forma calma que o Cristiano e o André prega, ou da sua forma, ou da minha forma. Tem gente que vai receber essa palavra da boca de um irmão, de uma irmã que está aqui nos comentários, de uma forma bem simples no dia a dia. Verdade. Eu tenho aqui um casal de irmãos que hoje se reúne conosco aqui em Graça, que os pais dele, o pai do moço, né, é um casal, mas o pai dele, é bispo da igreja dos Mormons, né? Não queria falar nome, mas acabei falando. Então, é um sistema religioso muito fechado. E para você sair de lá... Inclusive, eu estou pertinho aqui da base da... A sede deles, né? É a grande mãe, né? Sim, sim, sim. É muito grande, é uma coisa... É lindo, sabe? É bonito mesmo. Sim, sim, sim. Na frente tem um ponto lá que você escolhe a leitura bíblica e você escolhe o idioma que você quer ouvir aquela passagem, né? Então, e no topo lá tem um anjo, né? Sim. Tem um anjo, e esse anjo é de ouro mesmo, viu? Já tentaram roubar ele algumas vezes, de helicóptero. Pessoal, aqui também não é fácil, não. Então, esse nosso irmão, ele diz que para sair de lá, você tem que enviar um e-mail, entre aspas, se amaldiçoando, se declarando que é um amaldiçoado de Deus. E aí eu lembro que esse irmão disse, meu irmão, quando eu assisti vocês, quando essa palavra chegou na minha vida, com todo o prazer do mundo eu fui lá, eu aceito, eu sou amaldiçoado, como vocês pensam e dizem, né? E hoje, graças a Deus, está livre aí e vivendo a graça do Pai. Um assunto que você tocou aí também, que eu guardei aqui para falar, quando você falou assim, o conteúdo, né, que a gente tem e você sempre está buscando para estar falando. Uma coisa também, Orlando, e eu deixo aqui também até para os irmãos que estão aí na live, no início também eu ficava um pouco preocupado, porque assim, a gente veio do sistema religioso e quem era dedicado, eu acredito que foi o teu caso e o meu caso, a gente, queira quer não, a gente pregava as tradições evangélicas, né? E a gente estudava naturalmente muito a Bíblia. Então, por a gente estudar muito a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, a graça é por revelação. Então, quando esta revelação da graça chega na tua vida, naturalmente você recorre àquelas escrituras que você estudava muito anteriormente. Eu li a Bíblia 2 vezes no ano, por exemplo. Então, quando você vai lá nos antigos, nos profetas, na lei, né? Aí a graça é revelação, você consegue filtrar muita coisa. E é por isso que eu acredito que seja o que acontece comigo, com o Geraldo e com os outros irmãos, que a gente tem bastante conteúdo. Porque aquilo que hoje é sistema religioso para nós, né? Mas a gente se utiliza para trazer para o campo da graça e comparando, né, com a luneta, né, como acho que é o irmão Cristiano França que usa esse termo, com a luneta da graça a gente consegue destrinchar muita coisa. Mas o mais importante ainda é o seguinte, a palavra da graça ela é tão maravilhosa e ela é um oceano do Espírito que eu posso pregar um tema aqui agora. Você fala amanhã. Verdade. Mas na tua forma de colocar, o teu jeito, o momento que Deus está te usando ali para as pessoas que estão te ouvindo, pode ter certeza que a palavra ela sai com outro peso de glória. Porque assim, a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. A gente não vai usar aquele termo evangélico, religioso, dizer que a palavra de Deus se renova. Não, a palavra de Deus não se renova, né? O sistema usa essa frase, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã.
Não, no texto bíblico diz que é as misericórdias do Senhor que se renova, e não a palavra. Então, a palavra nós temos como livro histórico, diga-se de passagem, velho, distorcido e deturpado por causa das diversas traduções, né, e interpretações, mas mesmo assim, esta palavra falada com graça ou com a graça de Deus, por certo, ela surte outro efeito na nossa vida. Coisas que a gente passava por cima naquele tempo, hoje a gente consegue extrair ali tesouro, né? Riqueza. Às vezes, eu sou pego de surpresa aqui com o Papai do Céu, que eu falo uma mensagem de manhã, depois vou preparar outra para a noite, e de repente eu fiquei sem assunto. Aí eu dou uma volta aqui, levo o meu pensamento ao trono da graça, de repente me vem um versículo, chave, um texto. E é tão coisa maravilhosa que, de repente, o irmão passa uma mensagem do nada no WhatsApp. Ô, irmão, aquela passagem que diz isso e isso. Eu digo, olha aí, chegou conteúdo para falar. É desse jeito. Então, essa conexão que a gente tem. Eu digo o seguinte, quando você tem fome e sede, você encontra alimento, né? Sim. Lamentavelmente, eu quero deixar isso aqui também. É por isso, irmão Orlando, e os irmãos que estão aí nos comentários, tem muitos irmãos que estão perdendo o foco da graça e aí começam a entrar por outros caminhos, né? Sim. Desmerecendo a graça. A graça acabou, a graça era até o ano 70, e BBB. Mas o interessante é que essas mesmas pessoas que dizem isso estão pregando os textos da graça que Paulo falava. Ou seja, a fonte que nós temos, a única fonte que nós temos, é o Evangelho da Graça, dentro do nosso tempo, dentro do nosso contexto atual, né? Entendendo a questão cultural da época de Paulo, o momento de Paulo, o juízo que eles ainda estavam ali por esperar, as promessas que estavam por se realizar ainda na parousia de Cristo. Então, assim, eu não posso virar extremista, radicalista, porque a graça acabou, e agora eu vou falar de quê? Agora, como eu falei, essas mesmas pessoas ou se denominam agora ateístas, né? Ou inventam um novo nome, uma nova nomenclatura, que, na verdade, está sempre se utilizando do Evangelho da Graça, mas com outra roupagem. E aí é o problema, porque aí foge um pouco do fundamento, para não dizer que foge 100%, e aí vem as minhas verdades com a questão do sofisma, do meu ego, do meu erro. Tipo assim, eu acompanhei o irmão Geraldo Moraes, se eu não me engano, bem depois. Eu já pregava aqui há mais ou menos quase um ano. Eu já pregava aqui na Bahia. E na época, eu não sei se é porque o irmão Geraldo não tinha canal no YouTube, eu acho que sim. Na época, eu só conhecia mensagem do irmão Cristiano, que nem era muito vídeo, era mais áudio que ele gravava em um site. Sim. Tempos depois, eu conheci um abençoado em São Paulo, mas aí eu descartei logo, porque o camarada disse que é profeta, que é evangelista, doutor e mestre. Acho que vocês sabem quem é. Eles não querem eles não querem largar o título de jeito nenhum, né? Não quer largar o dízimo, não quer largar o labachúria. Aí, detalhe, ele ainda me fez uma proposta. Você pastoreia aí na Bahia? Eu falei, olha, eu tô falando da graça aqui, tem uns 3 gatos pingados aqui comigo, o resto já estão me crucificando, mas tem uns 3 comigo aqui. Pronto, então, aí ele deu a sigla dele, né? Então vai abrir a M na Bahia. Eu falei, que negócio é esse? Você está debaixo agora do meu apostolado. Eu digo, ih, rapaz, eu saí da gaiola, vou entrar no Arapuca? Aí eu fiquei com o pé atrás. Aí eu falei, não, sabe de uma? Começou eu e minha esposa no nosso apertamento, né? Minha esposa estava grávida, a gente começou ali com o cunhado, a cunhada. E depois eu vi muito o irmão Cristiano, conversei com ele no WhatsApp. E eu era assim, meu irmão, mais ou menos como você falou. Eu chegava a assistir, trabalhava na área de segurança à noite. E aí eu lembro que nos intervalos, para bater o bastão lá, motorizado, aquela coisa, eu estava copiando, escrevendo texto, ouvindo mensagem. Eu chegava a ouvir de 5 a 8 mensagens por noite.
E detalhe, eu sempre dizia, eu não quero apenas falar porque ouvi alguém falar, eu quero ser convencido por esta graça. Sim. E, de fato, ali eu fui lapidado que 18 anos do sistema religioso, batizar nas águas, orar, profetizar, e gravar DVD e andar em congressos. 18 anos que eu vivi dessa forma, eu falei, a partir de agora, eu abro mão de tudo isso por amor a esta graça. Aí passou-se os dias, eu logo tive contato também com o irmão Geraldo, aí até então não conhecia. Quando eu vi a primeira vez também, eu falei, rapaz, esse camarada aqui parece que ele é meio pentecostal. Aí eu falei, bom, eu era Negou, meio bravo no sistema, meio fogo puro. negou tá Aí no eu tô azeite. recebendo a graça. Aí vem um camarada que também tá me fazendo lembrar do fogo. Aí eu falei, não, eu não vou julgar pela capa o livro, eu vou ler o livro. E aí fui olhando algumas mensagens dele. E aí quando eu tive um contato com o WhatsApp com ele, ele disse, ô Baiano Brabo, eu já ouvi alguns áudios seus aqui no nosso trabalho também, você é brabo aí da Bahia. Falei, pronto, então fechou, dois brabo. Aí É foi bom. quando ele veio aqui, se eu não me engano, em 2007. E aí, meu amado, foi de fato uma reunião maravilhosa. A gente conseguiu aqui reunir quase, na primeira vez que ele veio, quase 70 pessoas. E aí o canal no YouTube deu uma melhorada. Hoje a gente já reúne aqui um grupinho de irmãos, de 20 a 30 irmãos, sabe? E como você falou, bem colocado, 20 a 30 irmãos na total liberdade de Cristo. Porque não tem negócio de manipulação. Aqui na Bahia, Salvador, Lauro de Freitas, no Recôncavo aqui, Simões Filho. Rapaz, se for juntar esse povo da graça aqui, tem mais de 500 pessoas já. Só que Legal. assim, tem bastante. Só que nós somos livres, meu irmão. Então é isso, a gente não pode colocar cabresto, até porque não é o cabresto religioso que vai manter essas pessoas cativas. É o amor, é a Sim. graça. Se eu deixei o sistema religioso 18 anos da minha vida, eu continuo com a minha fidelidade em espírito com Deus. Ou seja, eu não misturei a liberdade com licenciosidade. Você, pelo visto, é a mesma coisa, bem como o irmão Geraldo e outros irmãos. Então, a gente não se tornou vaidosos porque conhecemos o Evangelho. Nós temos o mesmo perfil de temor, né? De responsabilidade e comprometimento com o reino. Então, eu estou aqui comunicando essa palavra, falando contigo, mas existem vidas aí, como você falou, que depois a gente vai lá nos comentários, pode ser 2 ou 3 pessoas, mas o prazer de ver essas pessoas dizendo, meu irmão, obrigado, o que você pregou mudou minha vida. Então essas pessoas olham para mim, para você aí na América, né? Essas pessoas estão depositando confiança em você, mesmo conhecendo a graça de Deus e sabendo que dependemos inteiramente do eterno, mas essas pessoas estão olhando para mim, para você e se inspirando em mim e em você. Então eu acredito que ninguém quer olhar aí para os irmãos aqui, o Orlando, o Elcio, o Geraldo, o irmão Levi aqui no comentário. Tem outro irmão também que em breve a gente vai estar trazendo aqui, o Ricardo, aí nos Estados Unidos também. Irmão Levi também vai vir aqui. A gente vai se organizar aí. Então, quando as pessoas olham para o nosso testemunho, a nossa mensagem, as pessoas querem ver verdade. Mas, infelizmente, tem também aqueles chamados gracistas que recebem a graça só na parte técnica, teológica, né? Mas não quer viver de fato esse evangelho. Então, é lamentável porque, por causa dessas pessoas, às vezes, essa liberdade que nós temos em Cristo é interpretada pelo sistema religioso como libertinagem, licenciosidade, que esse povo é um povo sem compromisso, porque não congrega, porque não depende de templo, porque não depende de pastor, porque não dá dízimo. Então, esse povo é um povo desegrejado e rebelde. Mas quando eles olham para o teu caráter, eles podem dizer que você merece. Podem me chamar de desviado. E sem contar que Deus. Parece que eles torcem para que dê tudo errado. Sim, sim. Não, ele vai sair, vai quebrar a cara, depois vai vir aqui pedir perdão. E isso é uma das coisas que você mais se vê por aí, né? Mas, irmão Elcio, uma coisa que o Evangelho me fez ver e enxergar de uma forma bem clara é a lei da semeadura. Sim, sim.
eu não enxergava ela. Eu enxergava um ser mitológico. Mas hoje, dentro do Evangelho do Cristo, eu vejo a lei da semeadura não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, e essas pessoas não ver que eles estão colhendo frutos maus, né, que eles mesmos plantaram. Então, tudo era atribuído a um ser mitológico. E você ficava com a mente acusadora, né, de que o seu corpo, o templo, né, que somos nós, estava sendo dividido com alguém. Ou seja, um momento Deus está lá, mas você pisou na bola, Deus saiu, o outro entrou. E vice-versa, ficava aquela confusão. Então, isso gera nas pessoas, e eu vejo isso hoje, né? Antes eu não via, não. Antes eu via tudo como Satanás. Satanás, demônio, Pompira, Zé Pilintra e por aí vai. Mas hoje eu vejo que esse ensino doutrinário que criou esse ser mitológico, gera na pessoa uma falsa personalidade, né? E isso é o grande caos dentro do sistema religioso. Por isso que hoje você vê nesse meio gospel, né, as máscaras caindo. As máscaras caindo. E por isso que nós devemos nos posicionar sempre. Porque é em uma dessas máscaras que cai que as pessoas ficam sem saber o que está acontecendo. E quando ele vê uma mensagem assim como do irmão Elcio, do irmão Geraldo, ou do irmão Cristiano França, ou qualquer um que abre o seu celular aqui, cria uma live, o irmão Jorge Valente também, que é o poeta da graça, tem me ajudado bastante aquele abençoado lá. O irmão Jorge, tem alguma coisa aí com esse negócio aqui? Tem, pá, e mandava, pá. Ele tem bala na agulha, ele é daqueles cangaceiros do sertão, tem bala na agulha. Então, irmão Elcio, o cuidado nosso, quando nós que estamos nesse caminho vivo, então o nosso cuidado dobrou, porque você não pode terceirizar mais as suas carnalidades. Você tem que acordar, senão é eu mesmo, é o meu caráter, é a minha matéria humana, é o meu eu que está fazendo isso. Então, a graça nos faz ver um âmbito diferente. Então, o cuidado, quando você tem esse amor porque tem que ter amor pelo Evangelho. Sim. Tem que ter amor por Cristo, tem que ter amor pela graça. Se não tem amor, é o que acontece aí, ó. É pessoas caindo no ateísmo, ou pessoas abrindo um canal para falar mal do outro, que não era para acontecer isso, porque nós somos uma unidade, somos um corpo, então não pode haver isso, né? Eu poderia falar, mas o Geraldo tem coisas que tem, claro que tem, assim como você, assim como o André, sempre tem algo que nós não aceitamos, até mesmo a minha pregação também. Muitos falam, não, irmão, mas parece que tem raiva. Não, não é que eu tenho raiva. Isso pode ser visto como raiva em uma visão religiosa, mas eu vejo como um cuidado e um zelo pelas pessoas que estão lá dentro, que eu sei o que é estar lá dentro. Hoje eu sei o que é estar lá dentro. Então, sempre vai ter. Por isso que o Senhor sempre está levantando pessoas diferentes, né? Como o irmão Elsa aí, que tem um jeito diferente, o irmão Geraldo tem um jeito doidão, o birimbau da graça, e é as formas que Deus está fazendo essa loucura correr o mundo, né? Hoje eu vejo que realmente essa é a loucura mesmo falada. Nós falávamos muito da loucura, né, do Evangelho, mas não vivia a loucura.
Nós vivíamos uma loucura religiosa, né? Vivemos a loucura do Evangelho. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por poder desfrutar. Eu estou com 52 anos, né? Não sei quantos anos mais o Senhor vai me permitir aí andar por esse mundo, mas enquanto estamos respirando aí, graça neles. Né? Amém, amém, meu Vamos irmão. para frente. Né? E é isso, meu querido. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês, todas as pessoas que estão acompanhando aí, nos comentários aí. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, vou tentar responder alguns aqui também. E vocês são muito importantes para nós, né? Nós somos família, somos irmãos. Não tem aqui líder, não tem aqui pastor, não tem aqui bispo, não tem um, uma passagem que eu sempre guardo comigo e na maioria das mensagens que eu falo é de João 4. João 4, quando ele fala para os discípulos, mas você vai para aquele lugar, necessário é que eu passe por Samaria. Não, mas samaritano, não, necessário é, você não está entendendo. Necessário é que eu passe por Samaria. Então, aos olhos religiosos, muitas coisas não tem porquê, mas a graça chegou, graças a Deus por isso, né? O Jesus, naquele momento que ele fala com aquela mulher samaritana, ele diz assim: chegará um tempo, e ele repete depois, né? Mas o tempo já chegou, porque era ele mesmo que estava ali. E depois eu fico vendo mais para frente, aí você vai abrindo o leque da graça, aí você vai lá em Apocalipse, né, quando ele diz assim: olha, eu vi a cidade nova e nessa cidade não tem templos, porque o templo é o Senhor. E mais uma parte lá no versículo, parece que versículo 3, de 21:3, parece, se não me engano, ele diz assim: o tabernáculo está com os homens. Deus com os homens, E isso é maravilhoso. Isso, para mim, tem um grande peso hoje. Talvez você fale com uma pessoa que ainda está dentro do sistema religioso, ele não vê o peso disso. Mas eu vejo um grande peso. E eu, às vezes, fico imaginando assim, como é que a pessoa não consegue viver essa liberdade, né? Algumas pessoas que vêm aqui em casa, porque a minha esposa, ela atende pessoas aqui, né? Que ela mexe com essa parte de estética, né? Então, ela recebe muitas pessoas que estão lá dentro ainda, né? Então, as pessoas falam assim: como é que vocês conseguem? Eu não consigo, não, ficar igual vocês, não, sem um lugar para congregar. Pois é, mas essa é a fé. Essa é a fé genuína, né? De que você não precisa estar para você estar com ele, né? E eu acho, às vezes a pessoa fala assim: ah, meu irmão, mas você parece que você está meio assim. Não, não estou assim, não. Eu leio e, e o Espírito da Graça ele abre a nossa mente, nos faz entender de que tudo já foi feito, tudo já foi feito. Às vezes eu fico vendo essas pessoas que quer ir lá para cima, trazer um ensino estrondoso. Amém, amém. Glória a Deus por isso que está abrindo a mente, que seja um abrir saudável, né? E venha somar, né? Somar com o Evangelho, não para diminuir, mas para somar. Então eu vejo isso como no caso do canal aqui é Removendo o Véu Mosaico, porque foi isso que aconteceu comigo. O véu que foi colocado pela religião de novo, ele foi removido pela pregação do Evangelho. Então, por isso que eu criei esse canal aí, Removendo o Véu Mosaico. E às vezes são mensagens assim que eu falo assim: não, essa mensagem aqui parece que não ficou legal, não. Às vezes no comentário lá as pessoas falam assim: irmão, mas que bênção, olha, eu estava precisando ouvir isso. Então, a graça é maravilhosa, irmão. Sem mais delongas, a graça é maravilhosa. Não tem preço, né? Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estamos libertos.
e não vamos mais nos submeter a nenhuma escravidão religiosa mais. Amém, querido? Que maravilha. Tá bom, meu irmão. Eu vou te se despedir por aqui. Faz aí o teu agradecimento aí, o pessoal nos comentários aí, tá? Lembrando, canal do nosso irmão Orlando, Removendo o Véu Mosaico. Depois da live, você vai lá, se inscreva no canal e ative o sininho. Meu irmão, prazer falar contigo aqui pela live. Obrigado aí Grande pela, alegria. pela presença, tá bom? Estamos juntos. Vamos que vamos. Toca a graça daí, que a gente toca a graça daqui. Com Estamos certeza. juntos, meu irmão. Quem sabe um dia aí você não vem aí dar um passeio aqui nessa América aqui. Opa, quem sabe, hein? Vamos É, pensar nisso, quem sabe. Meu tem querido, um sofazinho tem ali te esperando. pronto. Pronto. Pronto, já foi bem acolhido. Vamos aqui. Tá bom, meu irmão. Forte abraço aí. Graça e paz. Graça e Viu? paz. Até o nosso próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Estamos aí, viu? Amém. Cadê os irmãos aí nos comentários? Quero citar o nome de alguns aqui para a gente estar encerrando. Cadê? Ah, tem vários aqui. Ministério Graça, Sucena Flor, Sérgio. Meu irmão Levi, em breve a gente vai estar aqui também, viu, Levi? Batendo esse papo aqui. Meu contato, 71, tá? 987543476. Quero depois aqui o irmão Levi. A gente vai agendar certinho, que sábado que vem eu já tenho uns irmãos aqui de Feira de Santana, o irmão Orino vai estar aqui comigo. O irmão Orino já veio falando da graça com a irmã Lígia, lá em Feira de Santana, e sábado que vem estarei com ele. Mas em breve, Levi, Carlos Castro, lá da outra rede social também, estará comigo, já convidei também, né? O irmão Ricardo também, Ricardo lá Ricardo dos Estados Unidos também aí. Nosso irmão Ricardo tem um testemunho muito forte também. Bom, A Ricardo, graça abriu os seus olhos. eu Sim, não, depois vocês vão poder passar o contato no do meu, Ricardo, né? meu WhatsApp, isso? Pra gente Pronto, tá. eu vou passar mesmo. Vocês Isso. conversarem aí, viu? Aí. Então é isso, meus irmãos. Obrigado a vocês aí nos comentários. Graça e paz. E até o nosso próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Amanhã a gente deixa uma live aí de manhã e à noite, às 18 horas, a gente deixa aí uma mensagem aí que a gente está mastigando aí. Graça e paz, Orlando. Forte Graça e abraço, meu paz. irmão. Forte Tamo junto. abraço. Tamo Abraço. junto.